Para comprar um iPhone 17 Pro Max ganhando um salário mínimo no Brasil, uma pessoa teria que guardar o salário inteiro sem gastar um centavo por mais de 7 meses e meio. Pensa nisso por um instante. São mais de 7 meses de trabalho para comprar um aparelho que cabe na palma da mão. E a história fica ainda mais curiosa quando você olha para outro detalhe. A Apple nem é a marca que mais vende celular no Brasil. A Samsung vende mais, a Motorola também vende mais. Mesmo assim, quando as pessoas sonham em ter um celular, é o iPhone que costuma vir primeiro à cabeça. Então, o que elas estão comprando de verdade? Como um produto que nem lidera as vendas consegue se tornar ao mesmo tempo o celular mais desejado do país? E esses 7 meses e meio de salário são só o começo da história. Existe um estudo feito com ressonância magnética que mostrou uma coisa impressionante. As pessoas sentem mais prazer ao beber exatamente o mesmo vinho quando acreditam que ele é mais caro. No copo, o vinho é o mesmo. Na cabeça de quem bebe, aí é outra história. E é praticamente esse mesmo mecanismo aplicado a um celular que a gente vai entender nesse vídeo. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque depois que você entender como isso funciona, dificilmente vai olhar para uma vitrine de celulares do mesmo jeito. Antes de continuar, vamos corrigir uma ideia que parece óbvia, mas não explica o que realmente acontece. Dizer simplesmente que a Apple é melhor não resolve essa pergunta. Hoje existem celulares Android com câmera equivalente, desempenho equivalente e recursos muito parecidos. E para ser sincero, a maioria das pessoas nem usa metade do que o aparelho que comprou é capaz de fazer. Então, se não é só tecnologia, o que explica tudo isso? A resposta passa por uma necessidade que todo ser humano tem, mas que você nunca vai encontrar na ficha técnica de um celular. A necessidade de pertencimento, a vontade de ser visto de uma determinada forma pelas pessoas ao redor. E aqui entra um conceito muito conhecido entre os pesquisadores do comportamento do consumidor, o eu estendido. A ideia é simples, mas um pouco desconfortável. As coisas que você possui deixam de ser apenas objetos. Em algum momento, elas passam a fazer parte de uma forma como você enxerga a si mesmo. E quando isso acontece, comprar um produto deixa de ser apenas uma decisão racional. Passa a ser também uma decisão sobre identidade. Lá em 1899, um economista descreveu algo estranho. Existe um tipo de produto que desafia a lógica do mercado. Em vez de vender menos quando fica mais caro, ele passa a ser ainda mais desejado. E não é apesar do preço, é justamente por causa dele. O raciocínio é simples. Se o preço é muito alto, pouca gente consegue comprar. E quando poucas pessoas conseguem ter aquele produto, ele passa a mostrar que quem comprou faz parte de um grupo mais exclusivo. Nesse caso, o preço deixa de ser só um custo. Ele também funciona como um filtro. E a Apple nunca precisou explicar isso. Bastou manter esse filtro funcionando. Mas afinal, o que esse filtro comunica? Nos Estados Unidos, isso ficou evidente de um jeito até curioso. Quando alguém que usa iPhone manda mensagem para uma pessoa que usa Android, a conversa aparece em uma bolha verde, em vez da tradicional bolha azul exclusiva do sistema da Apple. Parece um detalhe sem importância, mas virou assunto em grandes jornais. Muitos adolescentes contavam que em grupos de conversa, alguém perguntava: "Quem está de verde?" Em alguns casos, pessoas eram até deixadas de fora de programas porque a cor da mensagem mostrava que elas usavam Android. Uma pesquisa chegou a mostrar que quase 4 em cada 10 adolescentes admitiam julgar um colega por usar Android em um grupo formado por usuários de iPhone. No Brasil, isso não acontece porque o WhatsApp acabou eliminando essa diferença, mas o mecanismo continua sendo o mesmo. Aqui, o próprio celular que você segura já transmite a mensagem. E essa mensagem não é apenas "eu tenho um bom celular", ela é "eu faço parte de um grupo que você reconhece". E agora voltamos para a pergunta do começo do vídeo. Como um celular que nem é o mais vendido do Brasil conseguiu se tornar o mais desejado? A resposta é justamente essa. Não é apesar de ele ser minoria, é por causa disso. Se todo mundo tivesse um iPhone, ele deixaria de funcionar como um símbolo de status. Seria apenas mais um celular no mercado. É justamente porque Samsung e Motorola dominam as vendas que o iPhone continua transmitindo essa sensação de exclusividade. Ele ainda é raro o suficiente para chamar a atenção quando alguém tira um do bolso. E o cenário econômico brasileiro ajuda a transformar esse desejo em compra. Hoje, mais de 60 milhões de brasileiros que vivem nas capitais têm compras parceladas em aberto.
Em média, cada pessoa mantém 4 prestações sendo pagas ao mesmo tempo. Além disso, a pesquisa mais recente sobre endividamento das famílias mostrou que 81,6% delas estão endividadas. Na prática, pouca gente compra um iPhone à vista. A maioria compra uma parcela por mês. E quando o valor aparece dividido em várias prestações, o preço parece muito menor do que realmente é. Se você acha que isso é exagero, olha alguns casos que realmente aconteceram. Em 2016, em Nova York, o primeiro da fila para comprar um novo iPhone estava acampado na porta da loja desde 25 de agosto, semanas antes da Apple confirmar que lançaria um novo aparelho. E teve gente vendendo o próprio lugar na fila por até $3.000. Na China, a situação foi ainda mais longe. O lançamento dos iPhones criou um mercado paralelo, com gente sendo paga para dormir na calçada por vários dias. Grupos organizados contratavam imigrantes de baixa renda só para enfrentar a fila, comprar o aparelho e revender com lucro lá na frente. O mais curioso é que muitos nem sabiam usar o celular que estavam comprando. Mas é importante fazer uma observação. Essas pessoas não são o problema da história. Elas só representam a versão mais visível de um comportamento que acontece em menor escala com muita gente. Ninguém que dorme dias em uma fila é necessariamente burro. É a mesma lógica que faz tantas pessoas parcelarem um celular em 12 vezes. A diferença é que, nesses casos, esse comportamento foi levado ao extremo. Agora, lembra daquele estudo que eu citei no começo do vídeo? Em 2008, pesquisadores colocaram voluntários dentro de um aparelho de ressonância magnética e deram a eles 5 taças de vinho. Cada uma tinha uma etiqueta com um preço diferente, variando de $5 a $90. Só que tinha um detalhe. Era um experimento. Na verdade, os pesquisadores usaram apenas 3 vinhos e repetiam alguns deles com etiquetas de preços diferentes. Em vários momentos, as pessoas estavam bebendo exatamente o mesmo vinho. A única coisa que mudava era o preço que aparecia na etiqueta. E o resultado foi muito além do que eles imaginavam. Não foi apenas que os participantes disseram preferir o vinho mais caro. A região do cérebro ligada à sensação de prazer realmente ficava mais ativa quando eles acreditavam que estavam bebendo um vinho de maior valor. Ou seja, o vinho era exatamente o mesmo. O que mudava era a expectativa criada pelo preço. Os pesquisadores deram um nome para isso: efeito placebo de marketing. É quando uma informação, como o preço, muda de forma real e mensurável a experiência da pessoa, mesmo sem existir nenhuma diferença no produto. Agora leva essa ideia para a Apple. O preço alto não funciona apenas como um obstáculo que você precisa superar para comprar um iPhone. Ele também faz parte daquilo que convence o seu cérebro de que aquele produto é melhor. Mas ainda fica uma pergunta importante. Se um preço alto influencia a percepção de todo mundo, por que esse desejo parece ser tão mais forte justamente entre quem tem menos dinheiro para comprar? Foi exatamente isso que uma pesquisa acadêmica brasileira tentou entender. Os pesquisadores entrevistaram jovens de baixa renda, muitos deles vivendo em condições simples, e perguntaram o que o iPhone representava na vida deles. Quase ninguém dizia simplesmente que era o melhor celular. Mesmo sabendo que existiam aparelhos tecnicamente melhores e mais baratos, o iPhone continuava tendo um valor simbólico muito maior. Porque no fundo, o que essas pessoas estavam comprando não era uma câmera melhor nem um celular mais rápido, era outra coisa. Era a sensação de se afastar da imagem de pobreza. Perceba que isso é diferente de querer parecer rico. Muitas vezes, o objetivo é simplesmente deixar de ser visto como pobre. E talvez seja justamente isso que explique por que esse fenômeno é tão forte no Brasil. Mais do que o preço, mais do que os estudos sobre o cérebro ou as filas nas lojas, é esse desejo de mudar a forma como a pessoa acredita ser vista pelos outros que faz toda essa engrenagem funcionar. Tudo o que vimos até agora, o preço aumentando o desejo, o cérebro reagindo ao valor e as pessoas enfrentando filas enormes, faz parte do mecanismo. Mas isso aqui é o que realmente coloca esse mecanismo em movimento. Só que esse mecanismo tem um custo que quase ninguém para calcular. Volta naquele número do começo do vídeo. Mais de 7 salários mínimos e meio para comprar um único aparelho. Se transformar isso em tempo de trabalho, considerando a jornada de quem recebe o salário mínimo, estamos falando de quase 1.700 horas de trabalho. Quando você olha por esse lado, deixa de ser apenas uma parcela que cabe no mês. Passa a ser meses da sua vida trabalhando para comprar um único produto. E a história não termina na primeira compra.
Depois que você entra nesse ecossistema, acaba montando um combo com vários outros acessórios que conversam entre si. Aí, com o tempo, pular fora desse barco deixa de ser apenas uma escolha financeira. Também passa a significar abrir mão da integração entre os aparelhos, do histórico acumulado e da praticidade que fez muita gente escolher a Apple desde o começo. Não por acaso, pesquisas de mercado mostram que a Apple mantém uma taxa de retenção de clientes acima de 90%, bem maior que a dos concorrentes. Isso não significa que a Apple esteja enganando as pessoas. A troca existe dos dois lados. Quem compra também recebe algo em troca: pertencimento, reconhecimento e essa sensação de distância simbólica que estava procurando. O problema é que quase ninguém mede esse pertencimento em horas de trabalho, e é justamente por isso que o verdadeiro custo acaba ficando invisível. E vale lembrar que isso não acontece só com a Apple. Ela talvez seja o exemplo mais conhecido de um mecanismo que existe há muito tempo e que também aparece em carros, tênis, relógios, bolsas e em qualquer produto que consiga transformar preço em identidade. Então a questão não é se você deve ou não comprar um iPhone. A questão é outra. Da próxima vez que você der de cara com um produto caro e sentir aquela vontade irresistível, para um segundo e pensa: eu estou querendo a tecnologia ou comprando a imagem que ele promete? E se você chegou até aqui, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Acho que ele também vai te interessar. Te vejo lá.